Existem 3 tipos de esposas no mundo: as que suspeitam de tudo, as que não suspeitam de nada, e eu, Fernanda Campos, a idiota que decorou um quarto de hotel de luxo em Miami com fotos gigantes do próprio casamento para surpreender o marido em sua viagem de negócios, sem imaginar que a verdadeira surpresa seria descobrir que o negócio dele tinha 1,75 m de altura, usava batom vermelho e atendia pelo nome de Carla. Minha mãe sempre dizia que eu era criativa demais para o meu próprio bem. Deveria ter suspeitado quando Paulo, o homem que considera trocar a pasta de dente um esforço hercúleo, de repente começou a frequentar a academia, comprar cuecas Calvin Klein e fazer depilação completa. Mas não. Eu, dentista metódica do Flamengo, especialista em detectar cáries invisíveis, mas completamente cega para traições evidentes, achei que seria romântico transformar sua escapadela extraconjugal no episódio mais constrangedor da história das infidelidades cariocas. Quer saber como transformei o pior dia da minha vida no melhor recomeço possível? Então vamos ao início dessa história, que é tão absurda que se eu contasse no bar da esquina, ninguém acreditaria. Existem 3 coisas que considero impecáveis na minha vida: meus dentes, obviamente, minha coleção de esmaltes organizados por tonalidade e meu casamento. Naquela quinta-feira de setembro, enquanto arrumava as fichas dos pacientes simultaneamente por ordem alfabética, e por gravidade dos procedimentos, sentia aquela satisfação que só uma boa organização proporciona. 5 anos de casamento me transformaram na doutora Fernanda Campos, dentista respeitável do Flamengo e esposa do Paulo, não necessariamente nessa ordem. Se minha vida fosse uma receita, seria um pudim perfeito, sem furinhos e com cauda uniforme. Amor, você colocou minhas meias azuis na gaveta das pretas de novo? Paulo gritou do quarto enquanto eu preparava um café da manhã equilibrado em proteínas e baixo em açúcares. Culpada, respondi automaticamente, embora tivesse certeza absoluta que as tinha separado corretamente. Tenho certeza porque faço isso toda quarta-feira às 19h15, logo após o jantar e antes do meu ritual facial noturno de 9 etapas. Paulo apareceu na cozinha, ajustando a gravata perfeitamente alinhada, desfilando pelo nosso apartamento em Botafogo, aquele com vista parcial para o Cristo, porque o prédio novo da frente tampou metade da estátua, fato que a síndica Dona Margarida consegue mencionar em absolutamente todas as reuniões de condomínio, entre um gole e outro de seu chá de camomila que cheira suspeitamente a vodka. Você é tão previsível, Fê, ele disse, beijando minha testa como quem carimba um documento de rotina. Até nos seus erros você é organizada. Engoli seco. Previsível? Eu? A mulher que uma vez misturou 2 marcas diferentes de alvejante? Que escândalo! Que rebeldia! Tá, talvez ele tivesse um ponto. Previsível é a morte e os impostos, Paulo. E o jogo do Flamengo aos domingos. Respondi com um sorriso que mostrava exatamente 16 dentes. Sou dentista, consigo contar instantaneamente. Nesse momento, meu celular tocou. Era Denise, minha irmã caçula, aquela que diz tudo o que pensa, e por isso possui uma coleção de ex-namorados maior que minha coleção de escovas de dentes descartáveis para pacientes. Fê, você tá fazendo demais por ele de novo, aposto, foram suas primeiras palavras quando atendi. Nem bom dia, nem como vai, direto ao ponto como um canudo de plástico furando o tampo do copo. Como você pode saber o que estou fazendo? Instalou câmeras no meu apartamento? Perguntei, enquanto passava manteiga na torrada de Paulo exatamente como ele gosta, cobrindo precisamente 75% da superfície. Não preciso de câmeras, preciso de um irmão, respondeu Denise com aquele suspiro dramático que aperfeiçoou desde os 12 anos. Um que não seja tão cego quanto você. Foi numa segunda-feira chuvosa daquelas que só o rio consegue produzir, quando a água parece não só cair do céu, mas brotar do asfalto como se o próprio inferno estivesse vazando, que encontrei o e-mail. Não estava bisbilhotando, juro por todos os santos do calendário odontológico e pelo meu estoque de anestésicos. Apenas procurava o comprovante da nossa última declaração de imposto de renda no computador compartilhado quando vi na caixa de entrada: confirmação de reserva, Hotel Luxury Place, Miami.
Abri sem hesitar. Afinal, compartilhávamos tudo, desde a pasta de dente, heresia, segundo minhas palestras odontológicas, até as senhas bancárias. Suíte presidencial confirmada para os dias 15 a 22 de outubro. Serviço de champanhe e pétalas incluído conforme solicitado. Aguardamos Sr. Paulo Campos para sua estadia especial. Outubro? Outubro? Mas estávamos em setembro e Paulo não tinha mencionado nenhuma viagem. E mais importante, outubro era o mês do nosso aniversário de 5 anos de casamento. 5 anos desde que dissemos sim naquela cerimônia, onde minha tia Berenice bebeu todo o estoque de caipirinha e tentou convencer o padre a dançar Evidências do Chitãozinho e Chororó. Um clássico que ainda ressurge em todos os almoços de família. Em vez de me sentir traída pela falta de comunicação, ok, talvez um pouquinho traída, do tamanho de um pão de açúcar, uma ideia iluminou minha mente como aquelas luzes cirúrgicas do meu consultório. E se eu preparasse uma surpresa? Não qualquer surpresa mixuruca, tipo um cartãozinho ou uma cesta de café da manhã. Algo grandioso. Algo que demonstrasse que Fernanda Campos, a previsível, poderia ser tão espontânea quanto alguém muito espontâneo. Tipo o Chacrinha, se ele ainda estivesse vivo. Era isso. Eu surpreenderia Paulo em Miami. Liguei para o hotel imediatamente, meu coração batendo mais rápido que após subir os 6 andares do consultório quando o elevador quebra. O que acontece religiosamente toda primeira segunda-feira do mês, como se o elevador também odiasse o início da semana. Segurei o telefone com força, ensaiando mentalmente meu inglês enferrujado desde o curso que fiz no Cultura Inglesa há 15 anos e nunca mais pratiquei, exceto para ler artigos sobre novos procedimentos odontológicos. Luxury Place Miami, Lucas falando. Em que posso ajudar? Para minha surpresa, a voz do outro lado tinha aquele sotaque brasileiro tentando soar americano. Aquele R, puxado que tenta ser gringo, mas continua mais brasileiro que brigadeiro. Oi! Oi, Lucas! Que sorte encontrar um conterrâneo! Exclamei com alívio desproporcional. Sou Fernanda Campos, esposa do Paulo Campos, que tem reserva para outubro. Ele não sabe que estou ligando, quero fazer uma surpresa pelo nosso aniversário de casamento. Adoramos surpresas românticas, senhora. Lucas respondeu com entusiasmo genuíno, como se ajudar casais fosse seu propósito de vida. O que a senhora tinha em mente? Flores? Champanhe? Um violinista? Mordi o lábio, pensando nas possibilidades. Na verdade, quero algo memorável. Algo que, quando ele abrir a porta, fique, sabe, sem palavras. Fiz uma pausa dramática antes de soltar a bomba. Podemos cobrir o quarto inteiro com fotos gigantes do nosso casamento? Tipo, em todas as paredes? O silêncio de Lucas durou exatos 3 segundos. Hoje entendo que aquela pausa não era de admiração pelo meu romantismo, mas o tempo exato que leva para um ser humano processar a loucura alheia. O plano Surpreenda o Maridão estava em andamento, e eu, Fernanda, antes previsível Campos, sentia-me como uma protagonista de filme de espionagem. Só que em vez de desativar bombas, estava ampliando fotos de casamento. A missão exigia recursos, estratégia e um cartão de crédito com limite alto. Primeira etapa, selecionar as imagens perfeitas. Vasculhei nosso álbum de casamento durante a hora do almoço, enquanto mastigava distraidamente uma salada sem gosto que carregava para o trabalho todos os dias em um potinho de vidro. Porque sou consciente ambientalmente, claro, não porque sou neurótica com organização. 2.500 fotos? Perguntou o rapaz da gráfica no shopping Rio Sul, ajustando os óculos como se eu tivesse pedido para imprimir a Constituição brasileira em papel higiênico. Não, R$2.500 para ampliar 10 fotos em tamanho gigante. Corrigi, sentindo meu cartão de crédito implorar misericórdia no fundo da minha bolsa Arezzo, comprada na liquidação, que eu jurei para Paulo que custou metade do preço real. A senhora vai forrar um estádio? Perguntou ele com uma ironia que ignorei completamente. Para cobrir esse gasto inesperado, comecei a fazer horas extras no consultório. Muitos pacientes especiais. Expliquei para Paulo quando ele questionou por que eu chegava em casa depois das 9 da noite, com olheiras maiores que as chances do Vasco voltar à Série A. Casos complexos de periodontite aguda.
O único caso complexo ali era minha crescente obsessão em criar a surpresa perfeita, que consumia meus pensamentos mais que minha antiga fixação por organizar os condimentos da geladeira por data de validade. Paulo, por sua vez, também mudou sua rotina. Seu celular, antes abandonado em qualquer canto como uma meia solitária, agora parecia um apêndice extra de sua mão. Mensagens do trabalho. Ele explicava com um sorriso rápido demais, daqueles que não chegam aos olhos. Uma noite, acordei às 3 da manhã para ir ao banheiro e o encontrei na sala, digitando furiosamente. Insônia. Justificou, virando a tela do celular mais rápido que político, desviando de pergunta comprometedora. Meu cérebro adormecido registrou aquilo como dedicação profissional. Afinal, ele trabalhava tanto para realizarmos nossos sonhos de viajar pelo mundo, comprar um apartamento maior e, eventualmente, termos um bebê depois que eu superasse meu pânico de crianças que mordem. Todos os homens ficam estranhos quando estão estressados ou planejando algo especial, garantiu minha amiga Juliana, enquanto tomávamos café na confeitaria Colombo, aquele lugar charmoso no centro onde todo mundo vai para fingir que é sofisticado e postar fotos com a legenda Dia de Clássicos. Juliana, eternamente solteira por opção, pelo menos é o que ela grita aos 4 ventos depois do terceiro Cosmopolitan, olhou para mim com uma mistura de piedade e irritação. Vocês casados são tão estranhos. Tanto esforço para manter algo que deveria ser natural, como respirar ou odiar segunda-feira. Revirei os olhos enquanto mordiscava delicadamente um mil-folhas. Não é esforço quando você ama alguém, respondi, sentindo-me como uma protagonista de comédia romântica. É investimento. Juliana engasgou com o café. Tá, Warren Buffett do amor. O telefonema que mudaria tudo veio numa quarta-feira ensolarada, daquelas que o Cristo Redentor parece mais reluzente e as praias de Ipanema mais cheias de gringos com queimaduras solares do tom exato de vermelho lagosta. Fernanda, preciso confirmar os detalhes do voo da Carla, disse Vanessa, assistente do Paulo com naturalidade, como quem comenta sobre o tempo ou o último capítulo da novela das 9. Quem é Carla? Perguntei, segurando o celular com tanta força que quase o transformei em pó. A nova analista que vai acompanhar o Paulo na viagem, respondeu ela, soando agora tão confusa quanto eu. Seguiu-se um silêncio mais constrangedor que encontrar sua sogra na fila do ginecologista. Ah, claro! A Carla! Exclamei, como se soubesse exatamente de quem ela falava, enquanto meu cérebro disparava mais teorias que historiador em congresso. Carla! Que Carla? Paulo nunca mencionou nenhuma Carla. Mas ele também não mencionou a viagem, então talvez fizesse sentido que não mencionasse a colega. Certo? Certo? Ou será que eu era a única pessoa no Rio de Janeiro que não conhecia a Carla? Na semana seguinte, encontrei uma caixa de joias cara escondida no fundo da gaveta de meias de Paulo. Aquela mesma gaveta onde supostamente coloquei as meias azuis junto com as pretas. Um crime passível de divórcio na República Independente do nosso apartamento. Meu coração deu um salto triplo carpado digno das Olimpíadas. Óbvio que era um presente surpresa para nosso aniversário. Afinal, que outra explicação poderia haver para uma caixa da Guy Stern escondida como contrabando? Um caso extraconjugal? Impossível. Paulo mal conseguia administrar um relacionamento, quanto mais 2. Você acha que ele está te traindo? Perguntou Denise ao telefone, quando comentei sobre as mudanças no comportamento de Paulo, cuidadosamente omitindo a parte da viagem secreta e da minha operação surpresa. Sua pergunta me atingiu como um paciente perguntando se a anestesia vai doer, depois que você já aplicou a injeção. Claro que não! Paulo, traindo, ele nem consegue mentir sobre ter comido o último brigadeiro da geladeira, respondi, rindo forçadamente como apresentadora de programa matinal. O rosto dele fica vermelho como um tomate quando tenta esconder qualquer coisa. Então por que ele está tão estranho? Insistiu Denise, com aquela irritante capacidade de ir direto ao ponto que os advogados adorariam e eu detestava. Trabalho, óbvio, respondi, reorganizando mentalmente os fatos como fazia com meus instrumentos odontológicos. A empresa está expandindo, ele está assumindo mais responsabilidades, provavelmente por isso a viagem para Miami.
Fiz uma pausa antes de acrescentar. E aposto que ele está planejando uma surpresa de aniversário também, por isso a caixa de joias. Quase consegui convencer a mim mesma. 2 dias depois, Paulo esqueceu completamente nosso jantar mensal no restaurante Fasano, tradição que mantínhamos religiosamente desde nosso primeiro encontro. Eu estava lá, sentada como uma idiota, checando o relógio a cada 30 segundos e sorrindo para o garçom que já me olhava com aquela piedade reservada para pessoas abandonadas em encontros às cegas. Depois de 45 minutos, desisti e enviei uma mensagem compreensiva. Tudo bem, amor. Sei que está ocupado com a viagem. Te amo. A resposta veio 2 horas depois, quando eu já estava na cama fingindo dormir. Desculpe, obrigado. Minha paciente, Dona Cecília, senhora de 70 anos que vinha ao consultório mais para conversar do que para tratar os 3 dentes restantes, me disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Doutora, meu falecido Arnaldo também começou assim. Primeiro foi o celular escondido, depois as reuniões à noite, então a viagem de negócios para Recife. Ela ajustou os óculos grossos como fundo de garrafa. Descobri que a reunião tinha nome e sobrenome quando liguei para o hotel e a recepcionista perguntou se eu era a senhora Santos ou a senhora Pereira. Ri nervosamente, ajustando a máscara. Que história, Dona Cecília. Mas Paulo não é assim. A idosa deu de ombros. Todos os homens são assim quando têm oportunidade, minha filha. É que nem chocolate na dieta. Se ninguém estiver olhando, eles comem. Homens são todos iguais, disse Juliana, quando comentei sobre o jantar esquecido, enquanto ela mexia seu café gelado no Starbucks da Gávea. Meu ex-namorado, aquele instrutor de surf, esqueceu meu aniversário 3 anos seguidos, mas lembrava a data de nascimento de cada cachorro que ele tinha tido na vida. Revirei os olhos. Paulo não é assim. Ele sempre lembra datas importantes. Juliana arqueou uma sobrancelha tão alto que quase alcançou o implante capilar. Ah, é? E cadê ele no jantar de ontem? Fiquei sem resposta, exceto pelo meu sorriso comercial de dentista que uso quando um paciente reclama do preço do tratamento. Faltando 10 dias para uma viagem, Paulo começou a frequentar uma academia. Paulo, na academia. O mesmo homem que considera levantar o controle remoto como atividade física suficiente e que uma vez me pediu para abrir uma garrafa de água porque estava conservando energia. De repente, estava saindo às 5:30 da manhã para malhar e voltando com aquela expressão de alguém que descobriu músculos que não sabia que existiam. Estou cuidando mais da saúde, explicou quando perguntei sobre sua súbita preocupação com bem-estar. O médico disse que preciso fortalecer o core, seja lá o que isso signifique. O único core que Paulo fortalecia até então era o do sofá, com o peso constante do seu corpo nas tardes de domingo. Então vieram as roupas novas. Não apenas uma camisa diferente ou uma calça nova, mas um guarda-roupa inteiro. Camisas slim fit quando ele sempre usou regular fit. Cores vibrantes quando seu espectro cromático sempre variou entre azul marinho e cinza. E o pior, cuecas Calvin Klein. Cuecas Calvin Klein. O homem que reclamava do preço do pacote com 5 cuecas no supermercado, agora estava desfilando pela casa com elásticos de grife aparecendo acima da calça como bandeiras de território recém-conquistado. É para impressionar os clientes americanos, ele explicou quando comentei sobre as mudanças, com aquela expressão que usava quando tentava me convencer que assistir futebol era culturalmente importante. Lá, eles reparam nessas coisas. Ah, sim, porque executivos americanos têm o hábito de verificar a marca da cueca dos parceiros de negócios. Faz todo sentido. Quase perguntei se os clientes americanos também iam apreciar o novo perfume importado que ele começou a usar, aquele que custava o equivalente a 5 restaurações de resina, mas mordi a língua. Literalmente. Ainda tenho a marca dos dentes. O ápice da transformação veio quando encontrei um recibo de depilação masculina completa no bolso da calça. Completa. O homem que reclamava quando eu sugeria que aparasse os pelos do nariz antes de jantares importantes, agora estava mais liso que um golfinho. É para a praia em Miami, justificou quando confrontei, corando mais que adolescente comprando preservativo. Ouvi dizer que todos os americanos fazem isso agora. Claro,
porque Miami é famosa por suas praias onde executivos em viagens de negócios exibem suas virilhas depiladas enquanto discutem fusões e aquisições. Numa manhã particularmente reveladora, a mãe de Paulo ligou para confirmar se iríamos ao almoço de domingo. Paulo está tão diferente ultimamente, comentou Dona Lourdes com aquele tom de mãe que percebe tudo. Até me ligou ontem só para saber como estou. Normalmente só fala comigo quando precisa da receita de feijoada. Fiz um som afirmativo enquanto reorganizava mentalmente o quebra-cabeças. Paulo ligando para a mãe espontaneamente. Agora sim estávamos no território do sobrenatural, como se o Cristo Redentor tivesse virado de costas para o rio. Você já considerou que ele pode estar realmente preparando uma surpresa para você? Sugeriu minha assistente Patrícia, enquanto me ajudava com um procedimento de clareamento. Homens ficam estranhos quando estão planejando algo especial. Seu tom esperançoso me lembrou quando eu dizia aos pacientes que o tratamento de canal não vai doer muito. Uma mentira piedosa que contamos para confortar os outros e a nós mesmos. Pode ser, respondi, focando no dente do paciente como se ele contivesse os segredos do universo. Ou talvez ele só esteja nervoso com a viagem. E com a companhia de viagem chamada Carla, acrescentei mentalmente, sentindo um gosto amargo que nenhum enxaguante bucal poderia remover. O dia da viagem chegou mais rápido que anestesia em paciente ansioso. Levei Paulo ao aeroporto internacional Tom Jobim, sorrindo como se estivesse posando para a foto de formatura, enquanto por dentro calculava quantas horas de trabalho seriam necessárias para apagar as fotos gigantes que já estavam a caminho de Miami. Ele parecia nervoso, checando o relógio a cada 5 minutos e olhando ao redor como político em comício de adversário. Ela já deve estar esperando, murmurou Paulo, olhando para a entrada do terminal. Meu coração congelou como canal radicular depois de tratamento. Ela, quem está esperando? Perguntei com um sorriso tão forçado que senti meus músculos faciais protestarem. Paulo piscou rapidamente como quem percebe que falou o que não devia. A equipe do projeto já deve estar esperando no portão de embarque, corrigiu, ajustando a gravata como se ela estivesse tentando estrangulá-lo, o que naquele momento eu considerava uma excelente ideia. Boa viagem, amor, disse, beijando-o com mais entusiasmo que o normal, como quem marca território. Espero que seja inesquecível. Mal ele sabia o quanto seria. Paulo sorriu. Aquele sorriso meio torto que costumava me derreter nos primeiros encontros, quando ainda pedíamos pizza de borda recheada e assistíamos reprises de Friends abraçados no sofá. Obrigado por entender a importância dessa viagem, Fê. Você é a melhor esposa do mundo. Engoli em seco, sentindo-me simultaneamente a melhor e a pior esposa. Melhor por apoiá-lo, pior por desconfiar. E talvez a mais idiota por gastar R$2.500 em fotos gigantes para uma possível humilhação internacional. Assim que Paulo desapareceu pelo portão de embarque, corri para o banheiro e liguei para o hotel. Lucas, é a Fernanda. Tudo certo para a operação Surpreenda o Maridão? Do outro lado da linha, Lucas confirmou com entusiasmo digno de narrador esportivo. Tudo preparado, senhora Fernanda. As fotos já chegaram, são realmente impressionantes. Detectei uma pausa microscópica antes do adjetivo final, mas ignorei. E o champanhe? E os balões? Precisava que tudo fosse perfeito, como se a perfeição dos detalhes pudesse garantir a perfeição do meu casamento. O gerente do hotel me ligou confirmando os últimos detalhes. Contei para Denise e Juliana naquela noite, enquanto elas me olhavam com uma mistura de admiração e preocupação durante nosso jantar no Outback. Aquele lugar onde você paga o preço de um rim para comer cebola empanada. As fotos do casamento serão colocadas em todas as paredes. O champanhe será o Dom Perignon que Paulo sempre quis experimentar. E 70 balões em formato de coração preencherão parte do quarto. Denise e Juliana trocaram aquele olhar que só melhores amigas conseguem. Um misto de vamos apoiá-la e ela enlouqueceu completamente. Quando eles chegam? Perguntou Denise, cutucando sua batata com mais força que o necessário. Amanhã à tarde. Lucas prometeu me mandar uma mensagem assim que entrarem no quarto. Respondi, sentindo uma mistura explosiva de ansiedade e excitação.
Imagina a cara dele quando abrir a porta e ver nossas fotos por toda parte. Vai perceber na hora que nunca deveria ter escondido essa viagem de mim. Juliana mordeu o lábio, claramente segurando um comentário. O que foi? Perguntei, percebendo sua hesitação. Nada, respondeu ela, bebendo seu margarita como se fosse água em dia de calorão. Só estou pensando que essa é uma aposta alta. E se ele não estiver sozinho quando abrir a porta? Um silêncio caiu sobre nossa mesa, mais pesado que a sobremesa de chocolate com 5 camadas que dividíamos. A manhã seguinte foi a mais longa da minha vida. Mais longa que sessão de limpeza em paciente com gengivite severa. Mais arrastada que fila de banco em dia de pagamento. Checava o celular a cada 30 segundos como se ele fosse transformar-se em pombo-correio e voar para longe se eu não o vigiasse. Nem consegui me concentrar nos pacientes. Quase apliquei anestesia no queixo em vez da gengiva de um senhor que veio apenas para uma limpeza. Doutora, a senhora está bem? Perguntou minha assistente Patrícia após me ver derrubar a bandeja de instrumentos pela 3ª vez. Ótima! Respondi com um entusiasmo tão falso quanto dente de acrílico. Só estou um pouco distraída hoje. Questões pessoais. Patrícia assentiu com aquela compreensão exagerada de quem já ouviu todos os dramas possíveis dos chefes. Entendo. Quando meu ex-marido começou a agir estranho, também fiquei assim. Depois descobri que ele tinha uma namorada em Niterói e outra em Caxias. Engoli em seco. Não é nada disso. Paulo está em viagem de negócios. Ela deu de ombros. O meu também estava. O negócio dele se chamava Priscila. Às 15h22, meu celular finalmente apitou. Corri para o banheiro como se estivesse prestes a reviver aquela intoxicação alimentar pós-feijoada da tia Zulmira. Era uma mensagem de Lucas. Eles acabaram de fazer check-in. Subirão para o quarto em aproximadamente 20 minutos. Eles. A palavra piscava na minha tela como letreiro de motel barato. Eles. Plural, Paulo e... Quem? A tal Carla? Algum colega? O Papa? Tentei respirar fundo, mas meus pulmões pareciam ter encolhido para o tamanho de um grão de milho. 17 minutos depois, sim, cronometrei, outra mensagem de Lucas. Estão subindo agora, tudo preparado conforme solicitado. Meu coração batia tão forte que pensei que os pacientes na sala de espera poderiam ouvir. Sentei-me na privada fechada, agarrando o celular como se fosse um desfibrilador e eu estivesse em parada cardíaca. Os minutos passavam com a velocidade de um caracol artrítico. Sem notícias. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de puro terror psicológico. Comecei a roer as unhas, algo que não fazia desde a prova prática de endodontia na faculdade. Foi quando recebi, não uma mensagem, mas um vídeo, de um número desconhecido. Trêmula, apertei play. Uma mulher deslumbrante apareceu na tela. Cabelos pretos brilhantes, pele bronzeada, lábios carnudos. O tipo de mulher que faz outras mulheres considerarem simultaneamente uma academia e cirurgia plástica. Ela estava em um quarto de hotel. O quarto, nosso quarto, cercada por minhas fotos gigantes de casamento. Olá, Fernanda, ela disse com um sorriso mais falso que nota de R$3. Acho que você deveria saber que seu marido e eu estamos juntos há 8 meses. Esta viagem de negócios era para ser nossa celebração. Até sua pequena surpresa arruinar tudo. Obrigada pelas fotos, elas foram muito esclarecedoras. Fiquei paralisada, olhando para a tela como quem vê um extraterrestre dançando funk. Carla. Tinha que ser Carla. Ela parecia uma mistura de modelo da Victoria's Secret com advogada corporativa. Perigosa e sexy, exatamente o oposto do que eu me sentia naquele momento, sentada numa privada de consultório dentário com meu jaleco manchado de café. Só então notei que havia mais uma mensagem, desta vez de Lucas. Senhora Fernanda, sinto muito. Quando eles abriram a porta, a moça que acompanhava seu marido começou a gritar. Ele está sentado na cama há 20 minutos, olhando para sua foto de casamento. A moça saiu há pouco, furiosa. Ótimo. Eu havia gasto R$2.500 para dar a outra um ataque de fúria e ao meu marido uma crise existencial. O telefone tocou às 19h38, quando eu já estava no segundo pote de sorvete de chocolate com pedaços de brownie.
Meu kit de primeiros socorros emocional. O nome de Paulo piscou na tela, parecendo tão acusador quanto o olhar da minha professora de matemática no 5º ano quando me pegou colando na prova. Respirei fundo 3 vezes, como ensinam aqueles vídeos de yoga que baixei e nunca assisti, e atendi. Por que você fez isso? A voz de Paulo explodiu do outro lado, tão alta que afastei o telefone como se fosse uma granada prestes a explodir. Era necessário me humilhar dessa forma? Senti uma calma estranha me invadindo, aquela sensação surreal que deve preceder um desastre natural. Humilhar você? Repeti lentamente, como quem explica a um paciente que sim, ele precisa usar o fio dental todos os dias. Eu te humilhei? Isso é fascinante, Paulo. Realmente fascinante. Fernanda, você não entende. Ele baixou o tom, agora soando mais desesperado que furioso. Eu ia te contar tudo quando voltasse. Ia pedir o divórcio da forma correta. A forma correta? Como se existisse um manual de etiqueta para destruir 5 anos de casamento. Ah, entendo. Respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Então a forma correta de pedir divórcio é primeiro ir para Miami com a amante, aproveitar uma semana de sexo em uma suíte presidencial e depois voltar e dizer: querida, não está dando certo? Que consideração da sua parte, Paulo. Deveria te indicar para um prêmio de marido do ano. Não era para acontecer assim, ele murmurou, a voz embargada como se ele fosse a vítima nessa história. Conheci a Carla no trabalho. Foi algo inesperado. Tentei lutar contra. Juro que tentei. Revirei os olhos tão forte que quase vi meu próprio cérebro. Nossa, que luta heróica, hein? Tão difícil que você precisou se depilar inteiro, comprar cuecas Calvin Klein e marcar uma viagem romântica para Miami. Deve ter sido uma batalha e tanto contra seus próprios impulsos. O silêncio do outro lado foi mais gratificante que extrair um dente de paciente difícil. Fernanda, você está aí? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Permaneci em silêncio, saboreando o momento. Estou, Paulo. Estou exatamente onde sempre estive, amando você incondicionalmente enquanto você estava. Onde exatamente? Na cama com sua analista? A respiração dele ficou pesada, e então veio o som que nunca imaginei ouvir. Paulo chorando. Não aquelas lágrimas discretas de comercial de hospital, mas soluços descontrolados como criança que perdeu o sorvete na areia da praia. Não consegui evitar. Comecei a rir. Uma risada que começou como um pequeno tremor e logo se transformou em uma avalanche histérica. Sabe o que é realmente irônico? Consegui dizer entre gargalhadas. Eu realmente só queria fazer algo especial para nosso aniversário. Acabei recebendo o presente de ver quem você realmente é. Fiz uma pausa, sentindo uma clareza que nunca havia experimentado antes. As malas estarão na porta quando você voltar. Sugiro que ligue para Carla. Parece que vocês dois acabaram de ficar solteiros simultaneamente. Que coincidência maravilhosa, não acha? E desliguei, sentindo-me estranhamente leve, como se tivesse acabado de remover um dente severamente comprometido. Paulo voltou 3 dias depois, não uma semana como planejado. Encontrou o apartamento silencioso e 2 malas impecavelmente arrumadas na porta, porque mesmo em meio ao caos emocional, continuei sendo organizada o suficiente para separar roupas de inverno das de verão e enrolar meias em formato de rocambole. Eu estava sentada na sala, folheando uma revista de decoração como se fosse um dia normal, como se não tivesse passado as últimas 72 horas alternando entre chorar abraçada ao travesseiro dele e planejar maneiras criativas de usar meus instrumentos odontológicos para uma vingança que certamente me levaria à prisão. Fê, ele disse ao entrar, parecendo menor que o normal, como se tivesse encolhido durante o voo. Ou talvez fosse eu que tinha crescido. Podemos conversar? Levantei os olhos da revista com uma tranquilidade que merecia um Oscar. Claro, Paulo. Sente-se. Quer um café? Chá? Um advogado? Ele engoliu em seco, largando a mala de mão no chão como se fosse pesada demais. Estava abatido, com olheiras profundas e barba por fazer. O oposto daquele homem depilado e perfumado que levei ao aeroporto dias atrás. Carla terminou comigo, ele anunciou, como se isso fosse mudar alguma coisa. Como se eu devesse sentir pena.
Disse que não consegue confiar em alguém que mentiu para a esposa por tanto tempo. Reprimi um sorriso. Pelo menos a concorrência tinha algum senso moral, o que era mais do que eu podia dizer do meu quase ex-marido. Fascinante, respondi, virando uma página da revista. É como dizem, se ele trai com você, vai trair você também. Aparentemente, Carla é mais esperta do que nós duas pensávamos. Paulo se afundou no sofá. Aquele mesmo sofá onde assistíamos filmes juntos, onde planejamos nossa vida, onde ele me pediu em casamento após esconder o anel dentro de um brigadeirão, que quase engoli por sinal. Eu estraguei tudo, não foi? Perguntou com uma obviedade tão gritante que quase soltei outra gargalhada. Paulo, respondi fechando finalmente a revista. Dizer que você estragou tudo é como dizer que o Titanic teve um pequeno problema com um iceberg. É tecnicamente correto, mas não captura a magnitude da catástrofe. Ele tentou pegar minha mão, mas recuei como se ele tivesse alguma doença contagiosa, o que, considerando seu comportamento recente, não era uma possibilidade tão remota assim. Tem alguma chance de você me perdoar? Perguntou com aquela expressão de cachorro abandonado na chuva que costumava funcionar quando ele esquecia nosso aniversário de namoro ou comia o último pedaço de torta que eu estava guardando. Perdoar? Repeti, testando a palavra como se fosse um alimento estragado. Posso perdoar, Paulo. Isso não significa que vou continuar casada com você. E agora? Ele perguntou, parecendo genuinamente perdido, como aqueles turistas no centro do Rio que seguram o mapa de cabeça para baixo. Agora você pega suas malas e vai para a casa da sua mãe, ou para um hotel, ou para a lua. Sinceramente, não me importo, respondi, levantando-me com a dignidade de uma rainha demitindo um servo incompetente. Eu ficarei aqui, reorganizando minha vida sem você. Já liguei para uma advogada. Aquela amiga da Juliana que você sempre achou radical demais. Engraçado como a vida dá voltas, não? Caminhei até a porta e a abri. Um gesto mais simbólico que necessário. Quando Paulo finalmente saiu, arrastando suas malas como se carregasse todo o peso do mundo, senti algo inesperado. Não dor ou raiva, mas alívio. Como remover um dente infeccionado que doeu por tanto tempo que você esqueceu como era viver sem dor. Fechei a porta, encostei-me nela e sorri. Um sorriso genuíno, daqueles que mostram mais que 16 dentes perfeitamente alinhados. Mostram uma alma que finalmente compreende seu próprio valor. O que você teria feito? Sussurrei para o apartamento vazio. Se soubesse que seu amor estava construído sobre uma mentira? A resposta veio na forma de um plano. Na segunda-feira, começaria a procurar um espaço para meu próprio consultório. E talvez, só talvez, reservaria aquela mesma suíte presidencial em Miami para mim mesma. Afinal, já tinha pago por todas aquelas fotos. Seria um desperdício não aproveitá-las.